Bom dia, vencedores! Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e que o seu lar seja inundado de bênçãos sem fim. Que nesse dia o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, trazendo paz, trazendo alento, trazendo alegria sobre você, sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua casa. Que você viva bem, viva feliz, viva alegre, viva em paz, descansando no Senhor. Sabe, nós precisamos descansar no Senhor. Nós ouvimos diversas vezes isso, nós lemos na palavra do Senhor por diversas vezes, mas nós precisamos descansar. Nós precisamos aprender a descansar em todo o tempo, a todo tempo. Nas nossas decisões nós precisamos descansar. Com as nossas atividades do nosso dia a dia nós precisamos descansar. Com tudo aquilo que está nas nossas mãos como responsabilidade, nós precisamos descansar. Mas tem um detalhe no que eu estou te falando. Descansar não é fazer as coisas relaxadamente. Não é fazer de qualquer jeito. É fazer da melhor forma possível, porque você tem capacidade para isso, você tem o seu empenho empregado nisso, no que você faz. E sim, faça, seja exímio, seja o melhor no que você faz. Mas descanse, porque em tudo, por melhor que nós sejamos, nas nossas atividades, nas nossas qualidades, ainda assim nós temos um limite. E a partir daí, nós precisamos entender que é o Senhor que faz. Por isso nós precisamos fazer o melhor que está ao nosso alcance, nas nossas mãos, nas nossas capacidades e descansar. Sabe por quê? O tema da mensagem de hoje é: não seja ansioso. Não seja ansioso. Simples. E eu inicio falando sobre descansar porque se eu e você não descansarmos, nós nos tornamos ansiosos. E eu não estou falando sobre a doença ansiedade, apesar de fazer parte. Eu estou falando sobre a ansiedade em geral. Porque talvez você me diga que você não é uma pessoa ansiosa. Eu também não me considero uma pessoa ansiosa. Mas em algum momento da minha vida eu me pego ansioso. Assim como você, talvez você não perceba, mas em algum momento você pode se pegar, se perceber ansioso, querendo algo urgente, querendo que as coisas se resolvam logo. E nem tudo é assim. Nem tudo é assim. Nós precisamos descansar. Quero ler um texto com você que está em Filipenses 4, do 5 ao 9, fala sobre isso. Quero compartilhar com você, mas antes vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, misericórdia e amor sem fim. É imensurável o seu amor. É imensurável, Senhor, a tua bondade sobre nós. Quão maravilhosa graça é estar contigo. E nós queremos te louvar porque nesse dia nós temos vida de Deus sobre nós. Te peço, Pai, que o Senhor venha trazer paz a cada coração, que a ansiedade seja calada, que nós venhamos aprender a controlar as nossas emoções, para que nós venhamos viver bem, feliz e em Ti. No nome de Jesus, Pai, que nós venhamos aprender a descansar. E eu determino e profetizo sobre a vida dos meus irmãos, vida de Deus, paz de Cristo e o descanso do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você tem algum conhecido que é ansioso ou que talvez seja uma pessoa calma, mas que muitas vezes você percebe que em alguns momentos ela está ansiosa, uma pessoa em paz, tranquila, toma decisões assertivas, mas em algum momento você percebe que ela está preocupada demais com determinada situação, primeiro assista até o final esse vídeo e depois você vai precisar compartilhar. Porque essa mensagem é poderosa para mim. Eu, pelo menos, gostaria de que você compartilhasse. Se eu não estivesse aqui, eu gostaria que você compartilhasse comigo. Porque eu preciso crescer a todo instante. Eu preciso entender, preciso que meus olhos sejam abertos para que eu cresça. Entender aonde talvez eu não esteja vendo, que não está deixando eu avançar.
Por isso essa mensagem não é somente para mim e para você, mas para todas as pessoas que o Espírito Santo lembrar, trazer ao teu coração. Vamos ao texto, Filipenses 4, capítulo 4, verso 5 em diante, diz assim, 5 ao 9. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Por que começa assim? Porque nós precisamos ser amáveis. 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 Um dos pontos de uma pessoa que descansa no Senhor é uma pessoa amável. É uma pessoa que tem o fruto do Espírito. E uma das partes ou camadas do fruto do Espírito é amor. Então eu preciso ser amável. O texto segue dizendo, não andeis, verso 6, não andeis ansiosos por motivo algum. Por motivo algum não andeis ansiosos. Então, nada do que tenta fazer você tirar a sua paz, tirar você do caminho ou deixar você preocupado, nada disso pode te deixar ansioso. Nada disso pode te deixar preocupada. Nada. Pode ser a dificuldade que for, pode ser a tribulação que for, pode ser o momento que você se encontra de dificuldade. Isso não pode te deixar ansioso. A palavra de Deus está dizendo, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ação de graça. Aqui, Paulo escreve à igreja de Filipe, aos filipenses, que eles precisam, assim como eu e você, essa é uma carta para mim e para você também, que nós precisamos declarar todas as nossas solicitações, todas as nossas preocupações, todas as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos anseios na presença do Senhor. Com ação de graça, em oração, meio da oração e súplicas de ação com ação de graça. Por quê? Porque tudo na nossa vida nós precisamos chegar na presença do Senhor e entregar para Ele. Porque todo aquele que entrega nas mãos do Senhor, confiando e descansando no Senhor, coloca nas mãos do Senhor, porque quando está nas mãos do Senhor, Ele faz. Deus, quando Ele recebe algo nas mãos, Ele faz. E receber nas mãos, Deus receber nas mãos é algo profético que nós fazemos, porque tudo é dele. Um exemplo que eu vou dar para você. Se, por exemplo, eu tenho alguma dificuldade a enfrentar nessa semana, um exemplo fictício, o que eu preciso fazer? Ir aos pés do Senhor, falar ao Senhor, Senhor, eu estou preocupado com determinada situação, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me conduza no caminho certo, eu preciso que o Senhor me traga a luz, a clareza do que eu devo fazer, se eu devo tomar a decisão, se eu devo rejeitar a decisão, o que eu devo fazer? Então eu coloco aos pés do Senhor, entrego-o nas mãos do Senhor e descanso, porque se eu entreguei para Ele, a decisão precisa ser a dele e não a minha, porque a decisão assertiva vem do Senhor. Continuando, verso 7 diz assim, vamos ler novamente o 6 para contextualizar no 7. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe o que a ansiedade faz? Faz com que o meu pensamento, que está aqui, viaje rapidamente para outro lugar. E aí, quando ele está, o pensamento em outro lugar, daqui um pouco viaja para o outro lugar. Sai da direita para a esquerda em questão de segundos. Daqui um pouco, quando está na esquerda, vai lá na frente, longe, lá atrás, anda por tudo, mas não volta onde está, onde deveria estar. Então, a ansiedade faz com que nós venhamos pensar em diversas coisas ao mesmo tempo, mas não vivemos o hoje e o agora.
Talvez a ansiedade esteja destruindo lares e as pessoas não estão percebendo. Talvez as pessoas estejam tão ansiosas que não estão percebendo que a sua família está ali, esperando que você aproveite o momento em família. Talvez a ansiedade está tirando você do foco e está fazendo você se distrair no seu local de trabalho. Está fazendo você perder a sua produtividade naquilo que você é bom. Naquilo que você é bom. E então está fazendo você se perder de quem você é. Por isso o texto está dizendo para nós não andarmos ansiosos por motivo algum e trazer todas as nossas solicitações como súplicas em orações ao Senhor e súplicas de ação de graça. Porque o Senhor, Ele está cuidando de mim e de você. Ele está cuidando de mim e de você. E a paz de Cristo que ultrapassa todo entendimento, todo o nosso entendimento, toda a nossa mente, toda a ansiedade, toda a dúvida, toda a preocupação. E a paz de Cristo que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, verso 8, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Paulo traz quase uma receita de bolo para mim e para você. Por que uma receita de bolo? Porque se eu e você estamos ansiosos, e essa ansiedade está nos atrapalhando, e agora posso estar falando também, talvez você sofra de ansiedade. É para você também essa palavra. Talvez você sofra de ansiedade e isso está te adoecendo. Essa mensagem é para você, porque Paulo está dizendo, verso 8, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Por que receita de bolo? Porque se o nosso pensamento está nos trazendo ansiedade, está nos tirando do foco, está nos fazendo viajar, olhar lá longe, pensar lá longe, está nos tirando de tudo que é honesto, que é verdadeiro, que é puro. Nós precisamos pensar no que é bom, no que é puro, no que é honesto, no hoje, no agora, naquilo que Cristo está fazendo em nós, naquilo que a vida de Deus está nos trazendo. Você já parou? Eu não sei onde você mora, mas talvez você saia na porta da sua casa, do seu condomínio, você pode ver árvores ou plantas, ou talvez você tenha que ir até um determinado parque para ver isso. Mas você já parou para pensar que quando nós nos deparamos com a natureza hoje, nós demoramos para contemplar a natureza? Nós demoramos para contemplar a natureza. Nós estamos tão preocupados com o que nós precisamos fazer, com o que nós devemos fazer, com o que nós devemos praticar, com o que nós vamos planejar para o futuro. E isso é bom, mas nós acabamos não prestando atenção no que nós estamos vendo na nossa frente. Eu estou dando um exemplo da natureza, mas tem diversas coisas que é bom, que é puro, que é agradável, que é amável, que é honesto, que nós precisamos pensar. Pegue esse exemplo que eu falei da natureza. Sente e observe as árvores, as flores. Sente, observe e comece a pensar como está tão perfeito, como a vida continua aqui. Lembre como que é o sustento de uma árvore. Como que funciona para uma árvore crescer, se manter, germinar, talvez dar frutos se é uma árvore frutífera. O que ela precisa ter para permanecer ali e não ser derrubada pelos ventos, pela chuva?
E então nós começamos a pensar no que é bom. Porque uma árvore está ali, ela tem raízes, ela está presa numa terra, ela está sendo sustentada por Deus. Assim como eu e você estamos sendo sustentados por Deus. Talvez você pense, William, eu tenho meu trabalho, eu que tenho o meu sustento, eu sustento a minha casa. Mas se Deus não tivesse colocado capacidades em você, capacidades nas suas mãos, no teu intelecto, física, você não poderia trabalhar. E glória a Deus porque você tem. Glória a Deus porque você tem. Então, nós precisamos fazer com que a ansiedade seja calada. Talvez ela bata forte em algum momento, venha com força em algum momento e nós precisamos achar o ponto de calar a ansiedade. E o texto está dizendo, está nos dando essa receita de bolo, essa instrução. Absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, nisso pensai. Eu dei um exemplo das árvores, das plantas. Mas existem diversas coisas que você pode se atentar no teu dia a dia, para que você não ande ansioso. Continuando e finalizando o texto, tudo o que aprendeste, verso 9, recebeste, ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. O que Paulo estava dizendo? Que eu sou um exemplo, eu dei exemplo para você. Eu tentei dar exemplo, tentei praticar tudo de bom, tudo que pudesse transmitir ao Senhor. Então, se algo excelente, algo bom em mim, pode copiar. Pratique da mesma forma, para que o exemplo de Cristo em mim reflita em você. O que Paulo está dizendo? Que eu e você precisamos ser como ele, ser esse exemplo. Nós precisamos praticar coisas boas, andar em retidão, para que as pessoas olhem para nós e andem da mesma forma. Talvez você sofra de ansiedade, ou as pessoas percebam em você a ansiedade. E quando nós tomamos a decisão de buscar no Senhor, de entregar as nossas solicitações no Senhor e pensar no tudo que for justo, for honesto, verdadeiro, mudar o nosso pensamento, nosso modo de ver as coisas, não deixar com que nada venha nos distrair e nos tirar do foco do hoje, do agora, daquilo que o Senhor tem para nós no futuro. Então nós seremos um exemplo para as pessoas, assim como ele foi. E as pessoas vão começar a ver que elas podem ser curadas, elas podem ser sadias, saudáveis no Senhor. Quando a mente é cativa por algo como a ansiedade, as pessoas começam a adoecer. E o desejo do meu coração é que você seja saudável e feliz em todas as tuas decisões, em tudo que você fizer. Por isso eu quero orar por você para que todas as amarras espirituais e mentais sejam quebradas, sejam despedaçadas, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu dou uma ordem para que todo espírito de confusão na mente caia por terra agora, no nome de Jesus. Toda ação, Senhor, do inimigo para paralisar, Senhor, os teus filhos, seja calado agora. No nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, nome digno de louvor, de exaltação, de poder, de majestade, eu determino, eu ordeno que todo grilhão se despedace, que toda amarra seja desfeita, que toda mente cativa, toda prisão na mente se caiam as portas de ferro, se quebrem os grilhões, sejam despedaçadas as cadeias, sejam despedaçadas as amarras de ferro. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que toda mente cativa seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que vem aprisionando mente, todo espírito sugador de energia, bata
em retirada agora para nunca mais voltar. Começa, Senhor amado, agora a fazer uma limpeza nesses lares, para que tudo aquilo que vem aprisionando mentes que ainda estão físico e espiritualmente nesses lares sejam retiradas. Abre os olhos espirituais dos teus filhos para que eles vejam objetos consagrados que para eles até o momento eles não viram como maldade, mas que eles venham sentir que aquilo não é teu e venham quebrar todas as amarras, tudo aquilo que cativava, que mantinha eles cativos, presos, oprimidos. No nome de Jesus, Pai, que através dessa oração vidas sejam libertas, mentes sejam restauradas, lares sejam restauradas pelo poder do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a festa nos céus, quando um pecador se arrepende e se volta a Ti. E nós estamos aqui, Senhor, nos arrependendo de todo o nosso erro e nos voltando a Ti. Obrigado, Pai. Te peço, Senhor amado, que os Teus filhos tenham um dia de extrema comunhão com o Espírito Santo, paz, alegria, que através da vida deles, vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Se o Espírito Santo de Deus trouxe alguém à sua mente, compartilhe esse vídeo agora com essa pessoa. Mas antes de você compartilhar, coloque aqui embaixo nos comentários: eu venci. Eu venci. Digita aqui nos comentários. Sabe por quê? Você está manifestando ao mundo e também manifestando as trevas que você venceu a ansiedade. Talvez você me diga, mas William, eu ainda não venci. Você está profetizando que você venceu, determinando que você venceu. Toda dificuldade, toda ansiedade, tudo aquilo que rouba a tua paz, eu venci. Agora curte esse vídeo e compartilhe com 10 pessoas. Se além dessas 10 vier mais pessoas na sua mente, lembrando que tal pessoa deveria assistir esse vídeo, envie também. Porque você é canal de bênçãos e nós precisamos ser abençoadores de vida. Que Deus te abençoe grandemente e amanhã eu retorno às 6h30 da manhã para abençoar o teu dia, abençoar a tua vida. E não esqueça, você é mais que vencedor em Cristo Jesus e nada paralisa um vencedor. A ansiedade não vai te parar. Não tenha medo, não tenha medo. Não seja ansioso, porque o Senhor está contigo. Deus te abençoe. Até mais.